Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre mais dois tipos de procrastinadores: o limpador e o fazedor de lista. Bom, eu já, a gente está fazendo uma série em relação no assunto de procrastinação, o que é procrastinação, as diferenças da procrastinação com a preguiça, e a gente está entrando agora no segundo vídeo sobre os tipos de procrastinadores. Então é interessante para vocês assistirem toda a série desde o primeiro vídeo, desde o primeiro que é procrastinação versus preguiça, para vocês irem entendendo o processo, e eu dou várias dicas em cada um desses vídeos. Então são conteúdos bem ricos sobre programação neurolinguística. Também fiz o vídeo sobre a técnica dos 3/3, que acredito que vai ajudar muita gente a fazer muita coisa em relação à procrastinação, a começar a deixar cada vez menos de procrastinar, começar a entender qual que é o seu terço, qual que é o terço da outra pessoa, qual que é o terço que a gente não controla, e começar a pegar um pouquinho de responsabilidade dentro do nosso terço. Okay? Então assistam os outros vídeos, tem muito vídeo no Instagram e agora eu comecei o canal no YouTube, então também tô levando alguns conteúdos para lá. O canal do YouTube, a ideia é fazer as lives por lá, porque a gente consegue ter lives mais longas, né? Não precisa ser de 1 hora como no Instagram. Então o meu objetivo principal no YouTube é fazer as lives por lá. Tô colocando alguns vídeos também lá, mas o meu objetivo principal é deixar as lives gravadas lá, ok? Então assistam os vídeos da procrastinação ou os outros vídeos que eu falo sobre PNL, tem várias dicas aí para vocês, espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só mandar para mim um direct ou nos comentários dos vídeos, tá? E eu tenho o maior prazer em responder para vocês e falar com vocês, beleza? Então vamos começar hoje, então, limpadores e os fazedores de lista. Então o limpador, ele geralmente, ele é aquele estilo que ele sabe, né? Bom, todos sabem que precisa fazer alguma coisa, só que aí ele começa a olhar em volta. E aí ele fala, ai, nossa, mas eu não consigo me concentrar nessa bagunça, eu não consigo me concentrar nessa casa desarrumada, nesse escritório do jeito que tá, sujo ou desorganizado. Então o limpador, ele é extremamente visual, né, na maioria das vezes. O que seria isso? O ambiente, né, ele se distrai muito facilmente por imagens, tá? Então ele olha em volta, quando tem muita poluição visual para ele tende a ficar meio confuso do que está acontecendo, ok? Provavelmente também é um hábito do limpador, né? Tá sempre limpando, tá sempre organizando. Então, o limpador, ele é esse mais visual, né? Por exemplo, uma pessoa auditiva, ela se incomodaria muito mais com barulho. Então, por exemplo, se a televisão tá muito alta, ela precisaria diminuir o volume, música. Então, o auditivo, ele precisa do silêncio. Agora, o limpador, por ele muitas vezes ser mais visual, ele acaba tomado pelo que está acontecendo em volta. Então, se ele está fazendo alguma coisa e tem gente passando, e tem televisão ligada, então tudo que mexe com o visual dele acaba distraindo ele do que ele precisa fazer. Plus, né, se já é uma tarefa que ele não tá muito afim, ele vai tender a sair arrumando as coisas e sair limpando, porque é a forma dele de doer menos, né? O fato dele não fazer a tarefa que ele tinha que fazer, ele coloca a responsabilidade porque o lugar tá bagunçado, porque eu não consigo fazer as coisas nesse lugar do jeito que tá. Então, o limpador, ele tem essa questão da organização, né, visual, ele precisa organizar. E aí a gente entra de novo no mesmo conceito, né? Então,
o limpar ou organizar é só uma desculpa, né? É a desculpa que cai melhor para ele, porque ele pode até realmente estar se sentindo um pouco desconfortável no ambiente, pelo ambiente estar bagunçado, mas ele faz daquilo como prioridade, como se aquilo fosse mais importante do que a tarefa. E aí não. Né? E aí é onde está o problema, porque ele sempre vai colocar a organização e a limpeza do lugar como prioridade em frente à tarefa. E aí ele sempre vai procrastinar. Então, mesma coisa, gente, eu preciso pensar por que que eu não quero fazer a tarefa. Por que que eu estou colocando outras coisas na frente? A organização e a limpeza quando é demasiada no sentido de mania mesmo, ela é complicada, porque você começa a usar isso em qualquer circunstância, né? Isso começa a virar um problema na sua vida. Você não consegue fazer nada se você não arrumar, ou se você não limpar, ou se as coisas não tiverem no lugar que tem que estar, organizadas, bonitinhas e tal, né? Então, a gente começa a usar isso como prioridade, e aí é um problema, tá? Então, eu quero que vocês entendam que os tipos de procrastinadores, todos vão colocar alguma coisa como prioridade. O que eu quero que vocês percebam é quais são as prioridades que vocês usam, para vocês começarem a entender, porque isso é o gatilho, né? Então, se eu não quero fazer alguma coisa e eu sou do tipo limpador e eu assistir esse vídeo, cara, minha ficha vai cair na hora. Putz, eu tô usando a limpeza como desculpa. Então, eu preciso pensar no que eu tenho que fazer. Fazer análise mesmo. Limpar isso aqui é realmente mais importante do que eu estudar para minha prova de amanhã? Ou eu terminar o trabalho que eu tenho que fazer? Ou, enfim, o que você tiver que fazer, tá? É realmente mais importante? Quanto tempo vai durar essa limpeza? E quanto tempo vai tomar do seu tempo essa limpeza que você poderia estar fazendo o que você tem que fazer, tá? Então, é essa a análise. Para os tipos de procrastinadores, eu preciso entender qual é o meu tipo e entender quando eu estou fazendo, para que aí eu consiga parar e analisar. Tá, tô fazendo o que a Patrícia falou, tô usando como desculpa, né? Tô colocando como prioridade, sendo que não deveria ser prioridade, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre os fazedores de lista. Então, os fazedores de lista são as pessoas que têm um perfil mais de organização, tá? De planejamento, e que geralmente fazem isso, né? Elas já fazem isso, elas já organizam e já se planejam no geral, na vida no geral. Porém, quando tem alguma coisa que elas não querem fazer, a coisa não sai do papel, né? E fazer a lista também começa a ficar uma desculpa. Porque muitas vezes a gente pode pensar, não, eu preciso fazer a lista para começar. E aí eu nunca faço a lista. Então, teoricamente, eu não posso começar se eu não fiz a lista. Entendeu? Então, o fazer a lista, ou ele procrastina porque ele não faz a lista, e sempre tem alguma coisa, né? Não, eu preciso fazer a lista. Não, eu preciso fazer meu checklist para começar. Não, preciso fazer. E nunca faz. Ou ele faz a lista, mas não tira do papel. Então, ele começa a fazer outras coisas, mas não o que está na lista. Ou ele talvez faz uma lista de prioridades, mas ele começa pela prioridade que não deveria ser prioridade. Então, ele vai deixando de lado a tarefa que é aquela que dói, que é aquela que ele não quer fazer. E a mesma coisa, gente, por que não quer fazer a tarefa? E aí volta naquelas causas psicológicas do vídeo que eu já fiz para vocês, para entender o que está acontecendo, qual é a sua relação emocional com essa tarefa, por que você não quer fazer, por que você está adiando fazer essa tarefa. Então, a mesma coisa, se eu tenho que fazer alguma coisa e eu começo a falar pra mim, eu tenho que fazer a lista, eu tenho que fazer... Puta, eu sou tipo lista de fazedor de lista, né? Então, tem que fazer lista mesmo? Às vezes sim,
às vezes tem que fazer. Mas antes de você fazer a lista, ou até mesmo quando você fizer a lista, você precisa pensar em cada tarefa se você tem algum problema emocional com as tarefas que estão na lista, porque senão não vai sair. O problema não é fazer a lista ou não fazer a lista, né? O problema não é limpar a casa ou não limpar a casa. O problema é a sua relação com a tarefa. Se a sua relação com a tarefa é de dor, é de alguma coisa negativa, você pode limpar a casa, você pode fazer a lista, você pode fazer o que for. Não vai sair, porque você vai começar de novo a procurar outras desculpas em volta para não ter que encarar a tarefa que você tem que fazer, ok? Então, entendam, de novo, os tipos de procrastinadores, a gente está falando aqui dos tipos das desculpas, né? Do empecilho que se coloca frente à tarefa para procrastinar. Então, fica muito mais claro de entender quando a gente está procrastinando, né? Porque se você se identifica com qualquer uma dessas que eu já falei, do vídeo passado, né? Acadêmico e sobrecarregado, e agora o limpador e o fazedor de lista, isso já vai ficar mais ativo na sua mente. Você já vai começar a entender que, não era para eu estar fazendo isso, era para eu estar fazendo outra coisa. Então, por que eu não quero fazer a outra coisa? Porque esse processo, ele entra no automático, né? É como se o seu inconsciente já tivesse essa bengala lá, limpador. Então, toda vez que o seu inconsciente não quiser fazer a tarefa, ele já bota o limpador ali na frente para você. Ó, precisa limpar ali, ó. Precisa fazer a lista. Né? Então, já é automático, já está linkado o comportamento da procrastinação, do tipo de procrastinação que você tem, com a tarefa que você não quer fazer, com o sentimento da dor de fazer uma determinada tarefa. Então, a gente precisa começar a quebrar essa conexão da tarefa, da dor, com o comportamento, porque ele já está automatizado. Então, eu preciso começar a refletir sobre isso e entender por que eu não quero fazer a tarefa. Semana que vem a gente vai falar sobre mais 2 tipos, tá? O soneca e o feliz. E a mesma coisa. Vamos analisar, vamos entender qual é o comportamento e por que a gente está colocando isso como prioridade. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou postando. Se vocês quiserem saber de alguma coisa que seja um pouco fora do que eu estou falando, não tem problema, me manda num direct, me manda nos comentários, que eu faço um vídeo sobre o que vocês me perguntarem, tá? E a gente vai trocando ideia. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo, gente. Obrigada.